vertente mais ciências humanas e sociais. Pensando no que Yara falou, que esse seminário é uma tentativa de agregar alguma descrição genérica de mais alto nível, que de uma certa forma coordene todas essas diferenças seculares num campo que chama educação física. A partir desse preâmbulo, eu volto à pergunta: o que seria vencer o jogo? Não, na verdade, eu não usei a expressão vencer o jogo, eu usei jogar o jogo. Eu dizer que é um jogo de força. O que é educação física é uma discussão de força. Um debate no campo acadêmico da educação física. O que é a boa educação física? Isso é algo que tem debate. Historicamente, a educação física tem uma história biomédica. Mas eu diria que da década de 80 para cá, o eixo sociocultural entrou forte. E é impossível negar. O problema é que nesse jogo há uma hegemonia do campo biomédico. E o campo sociocultural fica num lugar inferiorizado em vários momentos. Se a gente pensar na faculdade da minha instituição, tem 2 professores que dão disciplinas específicas do campo sociocultural. Tem outros, assim, mas eles dão área, trabalham em espaços mais onde se misturam as coisas, como estágio, etc. Mas da mais teórica do campo sociocultural, tem 2 pessoas. Se a gente vai pegar o número de professores de biomecânica, de fisiologia, tem na faculdade, tem um monte. Eu já começo na graduação. Depois vamos para a pós-graduação. Depois vamos para as possibilidades do campo sociocultural se afirmar como uma forma de pensar e viver o campo da educação física. Isso nós olhamos que pós-graduação anda numa direção, o pós-graduação anda numa direção, se a gente vai... Eu não fiz um levantamento disso, comecei a fazer uma vez um levantamento, mas algumas vezes a gente consegue perceber, Eu não sei se a gente fazer um levantamento para dizer, talvez não seja errado, vocês vão estudando essa área para saber melhor. Mas o número de professores e de curso de pós-graduação da educação física, as linhas de pesquisa mais voltadas para as biomédicas é maior do que o campo sociocultural, e eu imagino que vem aumentando. Lá na minha faculdade, a cada ano entra 1 ou 2 professores do campo biomédico para entrar no mestrado, e não entra sociocultural, demora, são 4, 5 pessoas, e o biomédico vai crescendo. E eles depois têm mais poder, mais condição de publicar, porque as publicações são diferentes, são mais fáceis, são menores, trabalham coletivamente, tem muitas vantagens. E aí não tem nenhuma crítica ao campo sociocultural. Acho que biomédico, acho que é importante a gente dizer isso. Quer dizer, os caras fazem ciência do jeito que eles fazem ciência. É coletivamente, os artigos são pequenos, valoriza a língua inglesa, são coisas que, por exemplo, um trabalho de mestrado de 2 anos está sobrando tempo. Às vezes o cara faz uma coleta de dados em 1 mês. Na etnografia, o trabalho de coleta de dados é 1 ano. Então tem inúmeras vantagens que colocam o campo biomédico num lugar vantajoso e que se legitima. Só que a educação física na vida cotidiana, onde ela acontece, na escola, na academia, no clube, na política pública, ela é sempre em relação com pessoas. Ela sempre está vinculada a uma prática docente, pedagógica, onde as questões socioculturais deveriam estar presentes e a formação deveria estar presente. Então, a pergunta quando a gente fala assim, para onde vai a educação física? Se continuar nessa lógica, daqui a pouco a educação física vai desaparecer um campo sociocultural. Não sei se eu posso falar no desenvolvimento disso, alguma tendência meio arriscada. Vamos fazer futurologia, mas é perigoso. Então, há um tempo atrás, um concurso público para doutor, ninguém era reprovado. Doutor passa nos concursos. Hoje em dia está diferente. O doutor tem que conhecer da área. Conhecer a área. Mas a gente já viu algumas situações, um doutor que não domina o campo sociocultural acaba fazendo um concurso próximo desse campo e acaba passando. Daqui a pouco ele está lá dentro, mas ele se especializa no campo dele. Então, a área sociocultural vai perdendo espaço. E aí você vai se tornando apenas um campo. Vencer o jogo, diria, é sobreviver dentro desse campo. É conseguir equilibrar essas forças, equilibrar esses lugares. Então, não é uma coisa que só a gente sofre, né? A ciência, nesse mundo capitalista, é uma ciência pautada no valor principal, que é controle da natureza. E isso gera um certo valor de mercado. Então,
qualquer ciência que consegue produzir conhecimento que gere um certo controle, e esse controle tem uma repercussão imediata. Valor imediato, esse tipo de ciência, seja biomédica, seja física, tanto que ciência básica é uma coisa até ameaçada, mesmo nessas ciências grandes, porque só se for vinculado a um valor de controle lá na frente. Então, nessa lógica, a educação física entra nessa tensão. Acho que vencer o jogo é resistir, né? Porque o movimento é muito forte, expande, não está na educação física, está na ciência como um todo. E vale dizer assim, que a revista Movimento, ela ser uma das revistas sociais, não foi algo planejado. Não foi algo assim, vamos transformar as sociais para equilibrar essas forças. Não, tem um certo momento que nós demos conta que a revista tinha que ser especializada. Há quem diga, ou pelo menos naquele momento, diziam que as revistas especializadas seriam mais valorizadas. Então nós vamos especializar. Especializar para onde? Então nós fizemos um debate na faculdade, foi muito duro o debate. Né? E no fim nós nos demos conta que ela tinha se constituído das sociais. As pessoas que publicavam nela eram muito mais as sociais, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, no sentido de que eram professores doutores e professores de pós-graduação das sociais que publicavam nela. Os doutores e professores de pós-graduação das biomédicas não publicavam muito menos número. Então, os artigos, 70% dos artigos eram das sociais. Então, isso acabou sendo o que decidiu. É por exemplo que o pessoal das sociais pegou a revista, e ela passou a ser das sociais, e a gente passa a se dar conta do quanto ela é importante nesse jogo de lutas. E a gente começa a entrar no jogo e disputar e fazer uma revista. Crescer ocupa esse lugar. E ela contribua para esse jogo também. Ninguém está assim, meramente passando os artigos, como a gente disse ali. A gente está sabendo que a gente está no espaço de cumprir o papel. Posso? Claro. Na verdade, a primeira pergunta não é bem uma pergunta, é mais uma reflexão que eu fiz enquanto você falava, que há algum tempo já me dei conta que nós, como doutores, somos senhores da vida. Nós temos um poder de vida e morte das pessoas, né? Porque nós somos pareceristas. Sim. E como pareceristas, eu me lembro que, principalmente quando eu trabalhava mais na CAPES, né, toda vez que eu recebia um processo para dar parecer, de alguém pedindo bolsa para doutorado no exterior, né, eu tinha um medo de abrir, porque muitas vezes vinha lá a pessoa, a família, e aí eu já começava a pensar, nossa, essa pessoa está fazendo planos, os filhos já estão pensando que vão... E eu estou ali para dizer sim ou não, né? Enfim, aí nós temos um filósofo aqui na USP que diz o seguinte: julgar é uma tarefa muito difícil e não deve ser feita sem autocrítica. Então eu sempre penso isso. Toda vez que eu vou para uma banca, eu vou dar um parecer. Não que eu tenha me tornado condescendente, não é isso, mas eu penso duas vezes. Mas essa foi o que eu pensei enquanto você falava, né? Mas a minha questão é, você mostra um aspecto que é importante, quer dizer, o periódico faz a área e é feito por ela. Então há aí uma complementariedade, né, entre coisas. Como lidar com isso? E particularmente como lidar com a imparcialidade do parecerista. Então, você como editor deve enfrentar isso diariamente. Eu tenho tido uma experiência interessante. Eu tenho dado parecer para uma revista chamada Neuroscience Letters. Neuroscience é uma área, você deve saber com o seu filho lá. Tem de tudo. Muito pouco. Mas tem de tudo, tem desde filósofo até... Mas essa revista, até o pesquisador lá de bancada e tal. Mas essa revista em particular, ela publica muito artigo experimental. Não tem muito... Eu nunca peguei muito artigo com animal. Acho que nunca peguei nenhum com animal. Mas a revista, o editor, não sei por que cargas d'água, ele me manda muitos artigos, e eu vejo que ele manda para outras pessoas também, que não são necessariamente daquele tema.
E um parecerista, até numa ocasião, fez a seguinte observação: olha, eu não sou da sua área, não faço isso, mas eu tenho uma crítica. E eu acho que se você atender essa crítica, eu por não ser da área, se eu conseguir entender, é sinal que você é bom e que esse texto seu vai comunicar uma ideia para todo mundo. E eu percebo que o editor da revista, ele sempre coloca para avaliar o artigo alguém que é específico daquele tema, mas alguém que não é. Nesse caso. Né? Lógico que é dentro desse guarda-chuva de neurociência. Ele não está pegando, até hoje eu não vi pegar um filósofo, pegar um cara que não tem nada a ver, mas ele me parece que essa é uma maneira que eles, pelo menos esse editor, porque são vários editores, né, tem utilizado para garantir, não digo uma imparcialidade, mas até uma maneira de que aquela comunicação, né, atenda uma abrangência maior de leitores. Mas a preocupação que eu tenho, né, é essa com relação à imparcialidade. Né? Como lidar com essa imparcialidade? Até porque, como você falou, a sua análise é um campo, esse campo tem relações de força, né, e o quanto que as pessoas estão cientes disso. Atrelado a essa questão, uma outra reflexão, outra coisa que me veio à mente enquanto você falava, né, é que hoje, com essa lógica da produtividade, da pontuação, as pessoas estão preocupadas agora, não é nem com a 1, é com a 2, mas é com quantos pontos eu vou fazer. Se eu vou fazer 500 pontos, 1000 pontos. Né? E a gente está vendo um aumento absurdo de produtividade. Né? Inclusive um aumento que as próprias revistas não dão conta de dar vazão. Né? Se a gente pegar as revistas do Brasil, né, elas não dão conta de publicar. Se todos os docentes de pós-graduação mandarem artigos, elas não dão conta. Como que está sendo isso? Né? Como isso está sendo visto, né, dentro do periódico? Inclusive numa área como a área sociocultural, como você disse, né, é diferente da lógica biológica, né? Eu não consigo produzir tanta coisa assim. Eu sempre lembro de uma frase do meu orientador, né, que ele dizia assim, que todo pesquisador só devia se permitir publicar no máximo um artigo por ano. Não mais do que isso. E hoje o que a gente está vendo é 5, 6, 7. E eu vejo inclusive na área sociocultural, né? Pessoas com 10 artigos no ano. Como lidar com isso? A questão da imparcialidade e essa questão da autoprodutividade. Em que medida a revista pode balizar isso? Na realidade, bom, a gente está aprendendo, a gente vai aprendendo o tempo todo. Né? E primeiro, como funciona. Primeiro, uma coisa que chama a atenção aqui. A tua primeira fala sobre lidar com a vida das pessoas. O campo da educação física é muito pequeno. A gente conhece todo mundo. Daí tu recebe um artigo e nós sabemos o nome das pessoas. Nós sabemos o dono do artigo, que escreveu o artigo. O editor sabe. Daí mandamos para os pareceristas. E às vezes quem mandou o artigo, e sabe uma pessoa que está lá numa pós-graduação pendurada, né, precisando daqueles pontos. Né? A gente está acompanhando, a gente vai ver de todo mundo. E o artigo vem. Então é um problema complicadíssimo. Né? Às vezes relações muito próximas. E a gente tem mandado, por enquanto, por isso que eu me sinto tão pequeno, a gente tem mandado, talvez até seja uma ideia interessante, mandar para uma pessoa mais especializada e alguém mais de fora. Não sei se os pesquisadores de fora teriam teu interesse em analisar essas coisas. Nós temos mandado para pessoas próximas. Mandamos sempre para 2 pessoas e o corpo de pareceristas, eu falei 300 pessoas, é isso mesmo, são muitas pessoas, mas nem todos atendem rápido, nem todos atendem com bons pareceres. Eu até estou com umas lições para fazer aqui no computador e uma pessoa, eu tenho um professor que recém entrou, que ele pega os pareceres, copia e manda para mim, bota os 2 pareceres e já decide e tal. E esse último diz assim, presta atenção, não é piada, o cara negou com uma linha. Nossa!
Negou com uma linha, não é piada, é verdade, negou com uma linha. Quando tu chega